Muito bom dia de novo, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, todos vocês que estão aqui no canal. Vamos aí dar continuidade ao nosso estudo do livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 3. Lembrando a vocês que assim que terminarmos essas 24 lições, nós iremos ler a Bíblia, 5 livros do Antigo Testamento lá do Pentateuco, mais alguns profetas maiores e, por último, o Novo Testamento inteiro. Como é que vai ser a nossa sequência de leitura bíblica? 4 capítulos do Antigo Testamento e 1 capítulo do Novo Testamento, ou de 2 em 2 dias ou todo dia. E vamos caminhar aí. Eu creio que nós terminaremos isso em menos de um ano. Espero que vocês possam continuar aqui, ajudando a gente a divulgar a palavra de Deus, se inscrevendo quem não é inscrito e divulgando aí quem já é inscrito para a família, para os amigos. Vamos levar essa palavra ao máximo de pessoas possíveis, tá bem? Lembrar também que aqui na descrição sempre deixo aí o link da editora e do ministério que eu congrego. Aí vocês podem visitar também, se inscrever se quiser conhecer, tá bom? E eu agradeço a Deus por todos vocês que estão aqui. Então vamos para a lição 14, Vida, parte 2. E a leitura base é Romanos 5, versículo 1 e 1 João 3, versículos... Aliás, 1 João 1, versículos 3 e de 5 a 7, tá bom? Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, 1 João 1, versículo 3 e do 5 ao 7. 1 João 1, 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E do 5 ao 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Muito rico, né? O título maior, o desfrute da vida. Os títulos menores, ter paz com Deus, mantendo comunhão constante com ele, empecilhos para a nossa comunhão com Deus, separar a luz das trevas, tá bom? Ter paz com Deus, mantendo comunhão constante com ele. Depois de justificados pela fé, que é o que diz o primeiro versículo de Romanos 5, citado acima, temos paz com Deus. Essa paz, contudo, só será mantida se um requisito básico em nosso viver acontecer: a comunhão com Deus. E essa comunhão precisa ser diária, constante, não esporádica, pois do contrário, poderemos perdê-la. Nos primeiros versículos de 1 João 1, temos a vida eterna, a comunhão decorrente dessa vida e a luz. Essa porção da palavra diz ainda que se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E continua: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra grega para comunhão é koinonia, que significa participação conjunta ou em comum. É o resultado da vida eterna, sendo, portanto, o fluir da vida eterna do interior de todos os que creem em Cristo. No entanto, algo pode obstruir esse fluir de vida em nosso interior. A comunhão será, se algo obstruir essa comunhão, ela será interrompida e perderemos a paz. Assim, é crucial que vejamos o que impede esse fluir e como tratar com isso. Empecilhos para a nossa comunhão com Deus. O pecado em nosso interior e os pecados que cometemos são, evidentemente, enormes problemas que eles quebram a nossa comunhão com Deus e se tornam uma barreira entre nós e ele. Essa é a razão de o apóstolo João
dedicar tantos versículos em sua epístola à confissão dos pecados. O pecado, no singular, refere-se à nossa natureza interior, caída, que nos leva a fazer o que não queremos, como diz Romanos 7,20. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Pecados, no plural, são as infrações que cometemos, as transgressões e más ações contra Deus ou contra as pessoas. Mentir, roubar, odiar e ter raiva de alguém, cometer fornicação, adultério, prostituição, ter inveja, ciúme e contendas, bebedices, glutonarias, por exemplo, são pecados que cometemos impulsionados pela natureza pecaminosa que herdamos de Adão. A Bíblia revela que quando o Senhor Jesus estava na cruz, ele foi feito pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Dessa forma, ele condenou o pecado mediante a sua morte na cruz. Romanos 8, versículo 3. Tirou o pecado do mundo ao morrer como Cordeiro de Deus. João 1, versículo 29. E ainda aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, versículo 26. Ele se tornou pecado, condenou o pecado, tirou o pecado e foi uma oferta pelo pecado. Precisamos, em oração, vindicar tudo isso para nós. Isto é, o que o Senhor realizou objetivamente por nós na cruz. Precisa tornar-se nossa experiência, até não sermos mais dominados pelo pecado no viver diário. Isso não significa que ele será pouco a pouco erradicado de nosso interior, e sim que não estaremos mais sob seu domínio constante. Embora nossa natureza pecaminosa continuará conosco até que nosso corpo seja transfigurado na volta do Senhor, podemos ter a experiência de ser libertos da escravidão do pecado. Os pecados. Quanto aos pecados, todos temos de admitir, ainda que cometemos. Temos feito muitas coisas erradas. Os filhos, por exemplo, mesmo sendo cristãos, ainda podem desprezar os pais em vez de honrá-los. Isso é pecaminoso. Todos temos cometido muitas infrações, ofensas, maus procedimentos. Se falamos mal das pessoas ou se as criticamos em vez de orar por elas, estamos pecando. Por essa causa, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, para tratar com o nosso pecado, ele também carregou nossos pecados. Graças a Deus, porém, por 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão é crucial para que nossa comunhão com Deus não se interrompa. Precisamos ter o hábito de ir ao Senhor para ser iluminados por Ele e ver que pecados temos cometido, a fim de confessá-los para ser perdoados deles e purificados da injustiça que eles trazem consigo. É importante perceber que o relacionamento de vida dos crentes com Deus é inquebrantável, mas a comunhão com Ele pode ser quebrada. Como seres humanos regenerados, somos filhos de Deus para sempre e temos uma relação de vida indissolúvel com nosso Pai. Isso é imutável. A nossa comunhão com Ele, entretanto, pode ser interrompida se houver pecados não tratados em nosso viver diário. Os pecados fazem separação entre Deus e nós. Repetindo, a nossa relação com Deus é baseada na vida divina e eterna que entrou em nós ao crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Isso foi estabelecido para sempre e não muda. Nossa comunhão com Deus, porém, é baseada no cumprimento de certas condições e pode variar com o tempo. Separar luz das trevas. 1 João 1,5 diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Os versículos 6 e 7 continuam: Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo o pecado. Desde o início de sua criação, Deus fez uma clara separação entre luz e trevas. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1:4. Quando o Espírito Santo nos outorga a luz espiritual e abre nossos olhos para contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo, vemos o pecado como realmente é e a nós mesmos em nossa verdadeira condição. A luz e as trevas jamais mantêm comunhão. Deus as separou e não devemos mudar isso. Os filhos da luz não devem ter comunhão com as obras, as doutrinas e os enganos das trevas. Os filhos da luz têm de ser honestos, prudentes e ousados na obra do seu Senhor, deixando as obras das trevas para aqueles que permanecerão nelas para sempre. Devemos, mediante a disciplina do Espírito Santo, separar a luz das trevas em nosso viver, mesmo em nossos momentos de ouvir os outros e relacionar-nos com eles. Em nossos julgamentos, ações e ensinamentos, devemos discernir entre o precioso e o vil e manter a distinção que o Senhor fez no primeiro dia da criação do mundo. Deveríamos orar: ó Senhor Jesus, sê minha luz durante todo esse dia, pois tua luz é a luz dos homens. Senhor, purifica-me de todos os pecados pelo poder de teu sangue precioso, segundo tua palavra e a operação do teu maravilhoso Espírito, vivificante em meu espírito. Obrigado, Senhor. Amém. Espero que vocês tenham gostado dessa lição. Louvado seja o Senhor. Um bom dia a todos.